Estamos. Ah, Hola. agora sim, Después de unos problemas técnicos, ahí ya estamos online. Hola, Alexander, ¿cómo estamos? online. Qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo está todo por Brasil? Gracias por aceptar esta invitación de hacer este live acá para la gente de Paraguay, para ir conversando un poco contigo también y tus puntos de vista que son bastante interesantes también para ir viendo cómo hacer con este tema de este escenario nuevo que estamos teniendo aquí no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, ¿verdad? También quiero Uhum. aprovechar ahora para felicitarte por tu cumpleaños, parabéns para usted, nuevo amigo. Hoy vamos a estar pasando tu cumpleaños acá en vivo. ¿Cómo andamos? Obrigado, obrigado, obrigado. Diego, obrigado, boa noite. É uma honra estar aqui com você. É uma honra estar aqui participando dessa live com você para todo o Paraguai, esse país magnífico, pujante, rico, né, de pessoas extraordinárias que se dedicam muito a fazerem o bem e também se dedicam muito a construírem, né, esse magnífico país que é o Paraguai. É uma honra estar aqui, obrigado. Obrigado pelas felicitações. São 43 primaveras aí. ¡Upa! ¡Excelente! Parabéns, meu amigo. Qué, E que venham mais 43 para frente. Né? Obvio. Con certeza que sí. Qué gusto. Gracias por aceptar la É, invitación, a pesar de ser una fecha muy especial para vos, que es el festejo de tu cumpleaños. Igual tomaste la molestia, tomaste el tiempo para estar conversando un poco acá con todos nuestros amigos, para ir viendo y desarrollando un poco lo que es este tema que trajimos esta noche para conversar contigo. Sabemos que la gente de Mastermind desde Brasil hace años que viene trabajando con lo que es el desarrollo empresarial, el desarrollo personal también de los empresarios y que va siempre ligado a lo que es de la Fundación Napoleón Hill, ¿verdad? Bueno, y quería, para efecto de introducción de este live, que nos comente un poco lo que es la Fundación Napoleón Hill, lo que es un poco de Mastermind, y luego ya entramos en tema. ¿Qué te parece, Alexander? perfeito, maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Então, Diego, Excelente, gracias. A Fundação Napoleão Hill, ela nasceu em 1908, né, lá nos Estados Unidos, com um jovem jornalista chamado Napoleão Hill. Ele, oitavo de 10 irmãos. Napoleão Hill, então, ele quando ali jovem, brincava muito com uma espingarda e a sua madrasta é, resolveu presenteá-lo com uma máquina de datilografar. E então decidiu, né, com ele, trocar aquela espingarda por uma máquina de datilografar. E O aí, sea que ahí então, es una negociación. Mira, dame tu arma y yo te doy de regalo una máquina de escribir. Eso sería más o menos. isso, já pensou? Gran E cambio, ¿eh? Diego, sou do tempo, né? Eu sou do tempo em que se você não tivesse o ofício, né? Se você não tivesse a habilidade de datilografar, você não era ninguém. Você ia pedir emprego em algum lugar, a primeira coisa que as pessoas te pediam, te perguntavam eram, né? Era, viu, você tem datilografia? Olha quem entrou aqui, um grande amigo, Fabrício, lá da cidade de Telêmaco Ah, Borba. hola Foi meu Fabricio. participante lá, grande Faleb. Um abraço para você, meu irmão. Saudade de vocês aí, Telêmaco Borba, essa cidade que me atendeu com tanto carinho. Tenho grandes Upa, amigos aí. E excelente. então, o Napoleão Hill foi lá e começou a aprender o ofício da datilografia e, né, ao aprender o ofício da datilografia, ele conseguiu, então, um emprego como jornalista. E começou a sua carreira como jornalista e ali já mais jovem um pouco, com 20 e poucos anos de idade, 23 anos de idade,
esse jornal que ele trabalhava conseguiu que ele, então, entrevistasse, né, o homem mais rico daquele tempo, o Sr. Andrew, o milionário do aço americano. Um homem que tem uma história interessante, porque o Sr. Andrew também veio da Escócia pobre para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos conseguiu conquistar todos os seus objetivos. E Napoleão Hill fez uma pergunta para aquele homem numa sexta-feira de manhã, às 10 horas. Senhor Andrew, o que te fez ficar rico? Quais são as suas qualidades? Tudo bem, Joel? Grande abraço para você também. E, senhor Andrew, o que te fez ficar rico? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas virtudes? O que fez você conquistar os seus objetivos? E o senhor Andrew disse, Napoleão Hill, se um homem quer conquistar os seus objetivos, ele precisa saber construir o mastermind, a mente mestra, o destino manifesto. E aquilo pareceu muito iniciático para aquele jovem jornalista de 23, 24 anos de idade. Ó, a Ana está entrando aqui também, foi minha participante, a Roberta Barbur, lá de Ponta Grossa, a Ana é daqui da cidade de Formosa do Oeste, uma cidade que eu tenho muito carinho, Ponta Grossa também, obrigado. E aí então aquilo pareceu muito iniciático, mas o que é um mastermind, o que é a mente mestra, o que é o destino manifesto? E Napoleão Hill, então, o senhor Andrew, o grande Gustavo Catani também foi meu participante lá na cidade de Maringá, uma das cidades mais promissoras aqui do Paraná. Grande abraço, Gustavo, para você e para tua esposa, um casal lindo que a gente conhece lá em Maringá. Os dois foram meus participantes no treinamento de liderança do Mastermind. E então, Napoleão Hill recebeu um convite do senhor Andrew. A Eliane também, minha participante, lá em Francisco Beltrão, uma cidade muito rica, muito pujante aqui do Paraná. Obrigado pelo carinho. E o senhor Andrew fez um convite para Napoleão Hill. Napoleão Hill, venha entender o que é o Mastermind, venha entender o que é a mente mestra, o que é o destino manifesto. Venha compreender o que as pessoas que dão resultado fazem e o que as pessoas que não dão resultado fazem. E Napoleão Hill rapidamente topou o desafio e foi então entrevistar homens, líderes, empreendedores, pessoas que geravam resultado naquela época. O desafio era, primeiro, que Napoleão Hill ficasse 20 anos entrevistando as pessoas, certo? E que ele só ia receber dinheiro do Sr. Andrew durante 3 anos, que ele ia ter que se virar e ganhar dinheiro, com a própria pesquisa, inclusive. E que a primeira pessoa a ser entrevistada, então, seria o Sr. Andrew, o milionário do aço americano. E Napoleão Hill começou a sua jornada naquela sexta-feira, naquele fim de semana, e começou a entrevistar o Sr. Andrew. O Sr. Andrew disse para ele algumas coisas, fez outras perguntas para ele, e então Napoleão Hill partiu nessa jornada de 20 anos. 20 anos dedicado a entender o que faz alguém dar certo e o que faz alguém dar errado. Imagina, Diego, você dedicar 20 anos da sua vida. Imagina você dedicar 20 anos da sua vida para compreender o que a mente do ser humano faz. E foi isso que Napoleão Hill fez. Napoleão Hill entrevistou mais de 16 mil empresários, as 500 maiores fortunas americanas, os homens que davam certo naquele tempo, como Henry Ford, Thomas Edison, Graham Bell, Rockefeller, George Winston. E ao compreender o que é que aqueles homens faziam, quais eram os seus comportamentos, está entrando aqui o Fabrício, nosso master instrutor lá das Minas Gerais, lá do centro do país. Grande abraço ao Sidney, arquiteto, meu participante também na cidade de Francisco Beltrão. E então, Napoleão Hill, ao final, Marciele David também, minha participante lá em Francisco Beltrão em peso aqui nessa live, hein? Grande abraço a todos. E então, Napoleão Hill, aos 20 anos depois, como prometido, escreveu esse livro aqui, que deve estar invertido aí para vocês, mas é um manuscrito original da Lei do Triunfo, né? Onde tem 17 comportamentos, 17 qualidades, 17 virtudes,
que Napoleão Hill compreendeu naqueles homens que venciam. Esse é o grande errando da vida. Os resultados, Diego, sempre dizem a verdade. Sempre. Você quer olhar para uma pessoa, você quer compreender melhor quem é essa pessoa, olha para os resultados dela. Resultado pessoal, financeiro, profissional, saúde. Saúde, né? Então você olha e, opa, esse resultado aqui está dizendo isso, esse resultado está dizendo aquilo. O resultado não mente, o Como é? resultado está aí. O resultado não Sim. mente, não, está aí. Não, os resultados não mentem. Os resultados não mentem. E Napoleão Hill, então, o Nelsinho Tralli, lá de Cianorte, olha só que legal. Grande abraço, Nelsinho. Cidade que eu tenho muito carinho também. Grande abraço. Antonio Rodríguez, quien se une también al live. Bienvenido. Isso, maravilha. E o Fabrício dizendo aqui, epa, obrigado, Fabrício, ó, Mastermind, meu irmão, grande abraço, obrigado. E então Napoleão Hill publicou o livro e começou a desenvolver as pessoas dentro de um treinamento, uma metodologia desenvolvida pela Harvard Business School, e ele começou a criar, desenvolver nas pessoas comuns, pessoas que tinham vontade de ascender, pessoas que tinham vontade de crescer na sua carreira, que entendiam que elas podiam mais, que elas podiam crescer, se desenvolver. E aí Napoleão Hill começou a aplicar essa metodologia e começou a desenvolver essas pessoas, e as pessoas começaram a ter resultados acima da média. E aqui no Brasil, países de língua portuguesa e toda a América Latina, o Mastermind é a empresa única e exclusiva responsável por aplicar a metodologia da Fundação Napoleão Hill, a aplicar os conhecimentos de Napoleão Hill e fazer com que as pessoas, então, comecem a alcançar os seus objetivos. Quer dizer, que saiam da zona do comum e cheguem mais longe. Napoleão Hill hoje tem 36 livros registrados aqui no Brasil. Então, aí também disponível para o povo paraguaio, Diego. É isso. Muchas gracias. Essa é a grande introdução, Diego. Espectacular, excelente. Alexandre, leí ahí, más forte que uma rocha. Esse é o Alexandre Rocha. Excelente. Escreveram aqui, mais forte que uma rocha. ¿Cuánto tiempo Legal. hace que estás como instructor de Mastermind ya trabajando en el área de Brasil? Tengo entendido que sos director para toda el área de Paraná, para 300 ciudades de Paraná. Tenés la franquicia para operar dentro de esa área. ¿Y ya hace cuántos años que venís haciendo ese tipo de trabajo, Alexandre? Se puede decir, y las cantidades de empresas y cursos que ya pudieron pasar por tus manos. Legal. Então, Diego, é ótima a tua pergunta. Eu comecei no mundo dos treinamentos em 2002. Foi quando eu fiz o meu primeiro treinamento comportamental. E em 2002, faz 18 anos, né? Já faz algum tempo. E eu me apaixonei pelo mundo do treinamento, porque eu me vi num grande processo de transformação. Né? Eu me encontrei como pessoa, minha confiança aumentou muito, eu entendi que eu precisava ter um objetivo principal bem definido, e ali então eu falei, opa, é aqui que eu preciso estar para fazer com que as coisas acontecessem na minha vida. E a partir daí, então, Diego, comecei a trabalhar como vendedor, tá ok? Como vendedor, fui me preparando, o professor Guilherme, lá da cidade de Paiti, um grande amigo também, foi meu participante, grande abraço, professor Guilherme. E lá em 2012, eu me formei como instrutor, comecei então a ser o instrutor do Mastermind, Danilo Assis também, das Minas Gerais, grande abraço,
Mastermind Danilo, ele e a família dele, que são dois lindos lá, a Lígia, sua esposa. O filhinho dele está fazendo aniversário aí agora. E aí, então, eu comecei como instrutor e como diretor do Mastermind em 2011, né? Como franqueado do Mastermind, adquirindo a franquia para todo o interior do estado do Paraná, interior do estado do Paraná, sobre as minhas responsabilidades, são 300 municípios, e hoje aqui, atuando de vento em popa, já treinamos, né, muitas pessoas, são em média de 10 turmas por ano dos treinamentos do Mastermind aqui na nossa região, Diego. Espectacular. Qué grande, Alessandro. Un gusto muy grande tenerte realmente en esta noche aquí. Alessandro, decime, mira, estamos pasando por un momento complicado a nivel Sim. planeta Tierra en sí, ¿verdad? O sea que Sim. no hay país que no esté afectado directa o indirectamente con todo lo que está viniendo, se está viviendo con el tema de la pandemia. Y Sim. hay dos realidades. Analizamos dos realidades en donde una es realmente el problema en sí, que es la pandemia, un problema muy grande de salud que todos los gobiernos se están poniendo en línea como para poder mitigar más o menos el impacto que va a tener en dos áreas, en el área de la salud y también en la parte financiera que le va a tocar a mucha gente. Las empresas tienen que estar bien calibradas ahora, bien estructuradas como para poder tener ese aguante, y sabemos que muchas no pueden, ¿verdad? Y va a haber un quiebre que va a haber un antes y un después de la pandemia, ¿verdad? Ahora estamos en este foco de la tormenta en donde estamos todavía viendo todo lo que se puede hacer, todo lo que los cuidados que se tienen que tener. Esto es una realidad hoy, Alexandre, hay muchas personas que están golpeadas con este tema, pero hay otro Sim. escenario también. Sabemos que como toda situación mala y buena es un alto y bajo, ¿verdad? Esto en algún momento va a pasar. Va a Sim. haber, va a llegar a un tiempo en donde se va a dar un corte y bueno, ya hay que ir pensando en qué hacer post pandemia, cuando ya pasa la crisis y cuando entramos en guerra y terminan los bombardeos, está la secuela de la guerra, ¿verdad? Pero hay que tener toda una ingeniería de planificación y sobre todo estrategia para poder enfrentar el nuevo escenario que nadie todavía vio, va a ser totalmente atípico. Y para eso, ¿cómo tenemos que estar nosotros preparados? Y a eso hago la introducción del tema de hoy, que es efecto post pandemia. Entonces, para eso estamos hoy aquí con Alexandre para tratar de conversar un poco sobre eso, tirar algunas ideas, opiniones y dialogar, y espero los mensajes ahí de la gente que nos están asistiendo. Le agradezco a todos que se están conectando ahora. Muchísimas gracias por dedicar este tiempito para poder ir aprendiendo algo nuevo y manejando nuevos conceptos también, ¿verdad? Nace un nuevo Paraguay, nace un nuevo mundo, nace un nuevo Brasil, nace todo nuevo ahora, Alexander. ¿Qué podemos hacer nosotros con este nacimiento? Es todo nuevo, es un presente nuevito en folha. Ótima tua pergunta, Diego, e você tem razão. Existia um antes, está existindo um agora e vai nascer o novo, né? Quero mandar um abraço aqui para o Regis, lá da cidade de Jabuti, um grande amigo também, foi meu participante lá. E, Diego, acontece que normalmente as pessoas elas vêm de uma estabilidade e aonde a estabilidade gera uma segurança. Ok. Então vamos falar um pouco do passado. Ah, eu estou bem aqui, está tudo certo, minha vida está boa, eu estou faturando aqui, estou faturando ali, vendo lá, presto serviço X, Y, Z, e para mim está bom. Para mim está bom. As coisas acontecem.
o mundo gira, eu acordo de manhã, vou para o meu trabalho, vou para a minha empresa, visito os mesmos clientes, e aqui tá bom, tá tranquilo. A Ana Todescato também, minha participante lá em Francisco Beltrão, um grande abraço, Ana. Leandro, instrutor Mastermind, lá do Rio de Janeiro. Opa! É meu irmão de instrução. É, meu irmão de instrução. Jadir Oliveira, instrutor lá do Rio Grande do Sul. O Opa! Brasil conectado aqui, Diego. Olha que legal. Bien, A Beth, excelente. Saludos, hermano brasileño. isso, a Beth foi nossa participante lá na cidade de União da Vitória. Grande abraço, Beth. Muito bom ter aqui você. Obrigado, Jadir. Grande abraço, irmão. Obrigado. Então, Diego, as pessoas elas têm uma tendência, né? Elas têm uma tendência a viverem na normalidade. Elas chamam isso de zona de conforto. Então, elas constroem esse muro em volta delas, e dentro desse muro começa a nascer um deserto, tá ok? E então as pessoas ficam ali, tá bom viver, vender por mesmo, eu não tenho muita dor de cabeça, e eu sigo o fluxo natural da vida. Acordo de manhã, faço o que eu tenho que fazer normalmente, almoço, à tarde eu faço normalmente de novo e vou para casa. Vou assistir uma televisão, vou para uma reunião ou outra, e não se preparam. Não se preparam, Diego. E a partir do momento que você não se prepara, você pode ser golpeado, você pode ser, né, receber aí um golpe da vida. E quando isso acontece, se você não está preparado, você é engolido pela vida. Os problemas, eles formam uma onda e essa onda te engole. Para quem já foi no mar, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? E essas pessoas têm uma tendência maior, uma tendência. O Felipe Shed também foi meu participante aqui em Cascavel, do treinamento de liderança. Grande abraço, Felipe. E aí tem uma tendência. Qual que é a tendência? É irem para o buraco e começarem a entrar num transe de reclamar, achar defeito em tudo, tomar decisões espalhafatosas, tomar decisões que não combinem muito com a realidade, pensando mais no passado do que num futuro. Né? Colocam o medo em evidência ao invés de colocar a fé. Então, fazendo essa ponte, né? Opa, o que acontecia, como que acontecia, agora com o problema e agora com o futuro. Então, as pessoas preparadas estão enxergando oportunidades. As pessoas preparadas, elas estão vendo o movimento das peças, o movimento do jogo do xadrez. Você joga xadrez, teu filho joga xadrez, já joguei com vocês. Então, foi muito bom aquele dia. E então estão enxergando esse movimento e nesse movimento as coisas vão acontecer. Nas crises, Diego, é que as grandes fortunas mudam de mão. Nas crises, as grandes fortunas mudam de mão. Por quê? Porque pegam os não preparados e pegam os preparados. Os preparados estão ok. Quais são as regras do jogo agora? São essas. Então vamos jogar a regra do jogo. Outra coisa, Diego, olha só. O Paraguai, vamos pensar no pós agora, né? Paraguai, mais ou menos 7 milhões de habitantes, é isso? Me corrija se eu estiver errado. 7 milhões de habitantes. Um PIB em 2018 de 94 bilhões de dólares. Deve estar esse valor atualizado aí nesses últimos 2 anos. Uma renda per capita de mais ou menos 14 mil dólares ano, né, por morador. Claro, estábamos viniendo con un crecimiento económico de 3.5 hasta 4% anuales, hasta en los últimos años, que tuvimos un crecimiento de 1.8 a 2%. ¿verdad? Pero, estamos en una línea de crecimiento. Crescente. Então, essas pessoas, Diego, têm que comer,
elas têm que beber, elas têm que ir no banheiro, elas têm que abastecer os seus carros e suas motos, elas têm que comprar produtos para limpar suas casas e suas empresas, elas vão ter que vender, elas vão ter que fazer as coisas acontecerem. Você deu um exemplo muito bacana, Diego. Eu gostei. Parece que caiu uma bomba, parece que teve uma guerra e tudo mais. Só que isso não existiu, Diego. As cidades estão em pé, as pessoas estão vivas, os carros estão na garagem, certo? Tá tudo de maneira organizada. Diferente de uma guerra, tá tudo no mesmo lugar. Não tem nada destruído. Pelo contrário, só demos uma pausa no nosso, na nossa vida. Ó, Carlos Cadena, um grande amigo, treinou comigo na cidade de Baiti, hoje mora lá no Mato Grosso. Grande abraço, Cadena. Saludo también a Cleverson Rodríguez, que se une también a nuestro equipo. Saludos. Isso, muito legal. Então, Diego, o que vai acontecer? Vai acontecer que a hora que liberar, a vida começou novamente. De uma outra maneira, sob uma outra ótica, de jeitos diferentes, isso é certeza absoluta. Isso é certeza absoluta. Agora, o preparado, a mente preparada, aquele cidadão que tem uma visão maior das coisas, esse vai nadar de braçada. Por isso a importância do preparo. Agora, aquele que deixa para se preparar no meio da guerra, esse tem uma tendência, ele sangra um pouco mais, porque ele ainda está um pouco desorientado. Então, eu tenho conversado com muitos empresários, tenho conversado com muitos participantes aqui dos meus treinamentos, de pessoas que treinaram comigo há 5 anos, há 4 anos, há 6 anos, e essas pessoas dizem, são unânimes, Diego, que bom que isso aconteceu conosco. Choque de realidade. Que bom que isso está acontecendo. Estou reorganizando as minhas finanças, estou reorganizando a minha vida pessoal, emagreci, comecei a praticar exercício dentro de casa, diálogo na minha família voltou, né? Hoje eu entendo que a pressa nem sempre é necessária, paciência para as coisas. Então, nasceu o Novo Paraguai? Nasceu. Está nascendo e aquele empresário, aquele empreendedor, aquele líder que conseguir enxergar este momento como uma oportunidade, este vai nadar de braçado. Inclusive no ideograma chinês, tá? Crise e oportunidade estão dentro de um só, fazem parte de um ideograma só. Porque eles lá na China entendem que a crise, ela automaticamente traz uma nova oportunidade. Automático. Então, todos os grandes problemas geraram grandes soluções. Todos os grandes problemas. E nós hoje vivemos no mundo que nós vivemos por conta das grandes soluções. Não precisa ser uma magnífica, magnânime solução. Não, soluções simples. Né? Soluções que fazem uma grande diferença. Então, para os inteligentes que se prepararem... Ah, Alexandre, mas dá tempo de se preparar? Claro, claro que dá. Talvez você saia atrás de quem já saiu, mas dá tempo de se preparar. Dá tempo ainda de, colocar um foguete aí e fazer as coisas acontecerem. Agora, você tem que colocar a gasolina aditivada aqui, né? Porque tudo acontece aqui, Diego. Não tem outro lugar para acontecer. Aquí pasa todo. Saludos ahí. Passa tudo. Aqui passa tudo. A Delia también Fernández, que se está uniendo al equipo, al live acá. Bienvenido. Bienvenido también a todos los nuevos que se están alistando. Alexander, muy importante lo que estabas mencionando, y esa diferencia que estuviste citando es bastante real, ¿verdad? Sí, es un efecto posguerra lo que vamos a tener, pero todas las estructuras están, toda la economía va a tener que volver a encenderse, volver a girar, va a volver a girar la rueda.
y para eso tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y eso me lleva a pensar en otra pregunta puntual. ¿Cómo yo me tengo que comportar? ¿Cuál es el comportamiento que debe de tener el empresario, el emprendedor, el que está teniendo ahí su pequeño negocio, que está bastante golpeado con esta pausa financiera que tenemos, pero una pausa? Se tiene que volver a reprogramar todo. Hay también algunos proyectos de ley, bancos, inyecciones financieras que pueden ayudar a lo que es la parte financiera, pero el comportamiento, como yo emprendedor, como yo empresario, me tengo que reprogramar y con qué comportamiento lanzarme después de eso. Boa tua pergunta, Diego. Quero mandar primeiro um abraço aqui para o Leandro Vareschi, lá da cidade de Sertanópolis. Um grande abraço para você, meu amigo, um amigo de infância, né? Tá muito bem lá em Sertanópolis. Então, Diego, eu quero começar dizendo para você o seguinte, que aquele empreendedor que tem um objetivo principal bem definido, que é a primeira lei do êxito. Napoleão Hill, quando estudou aqueles líderes, aqueles empreendedores, ele descobriu que aquelas pessoas tinham algo em comum. Eles sabiam muito bem para onde elas estavam indo. Então, se eu tenho um objetivo principal bem definido, se eu sei para onde eu vou, não importa a tempestade, não importa o problema, não importa o vento. Eu sei para onde eu estou indo. O que eu faço? Eu redireciono as velas e sigo em frente. É isso. Perfeito? Então, esse é um comportamento que um grande líder precisa ter. Esse é um grande comportamento. Isso é, saber para onde está indo. E o melhor, Diego, é fazer com que a sua equipe também saiba para onde ele está indo. E aí nós já entramos na segunda lei do êxito, que é ter um mastermind, ou saber construir um mastermind. Napoleão Hill, lá atrás, quando ele estudou aqueles líderes, ele entendeu que aquelas pessoas faziam grandes viagens, mas não faziam viagens sozinhos. Eles sempre faziam viagens com outras pessoas dentro. Outro dia, Diego, eu li um ditado que diz o seguinte: mais importante do que a guerra, são as pessoas que estão à sua volta na guerra. Então, opa, eu preciso saber para onde eu estou indo? Preciso. Agora eu preciso ter pessoas em volta de mim, né? À minha volta, pessoas em meu entorno, que também queiram viver essa guerra junto comigo. Que queiram vencer as batalhas junto comigo. Quem é que vai me buscar caso eu me firo? Né? Quem é que vai me buscar caso eu passe por algum tipo de problema? Quem é a pessoa que está disposta, inclusive, a morrer por mim? Então, esse é um comportamento. Saber para onde está indo, né? Saber construir, escolher as pessoas corretas. Gustavo Bozetti, também lá do Rio Grande do Sul, nosso instrutor, diretor lá. Grande abraço, Gustavo. Em breve, um grande evento aqui no Brasil, hein, Diego? Um evento chamado Seg Rio, Segredos de Napoleão Hill, organizado pela Fundação Napoleão Hill, pelo nosso grande amigo Gustavo, lá no... obrigado, irmão, obrigado. Lá no Rio Grande do Sul. Silvio Nervo também, um grande amigo do Mastermind lá do Rio Grande do Sul. O Brasil todo conectado, viu, Diego? De norte a sul aí, de leste a oeste, todo mundo conectado. Então, Diego, precisa saber, né? Precisa ter um objetivo principal bem definido, precisa construir esse mastermind e, principalmente, Diego, uma qualidade que o líder precisa desenvolver. Chama-se confiança em si mesmo. Porque a confiança, Diego, vence o medo. O que está acontecendo agora? Existe uma tempestade de informação, nós conversávamos isso há mais ou menos uns 15 dias, eu e você, né? Você falava, viu, me conta as informações do Brasil, quais são os sites que eu posso confiar? Eu falei, não confio em nenhum. 90% é tudo mentira. Por quê? Porque existia lá atrás, né? Existia lá atrás uma comoção maquiavélica para desinformar a população.
para fazer as pessoas ficarem desorientadas, né? O que é desorientado? É sem o oriente. Então, quanto mais as pessoas desorientadas elas ficavam, mais fácil fica a manipulação. Ontem eu assisti no Instagram, no Facebook, eu não me lembro bem agora, um pedaço de um desenho que passou há muito tempo aqui no Brasil, que era a família Dinossauro, e os dois estão conversando lá, o pai dinossauro e o Roy. Aí o pai dinossauro fala assim: eu tô para perder meu carro. E o Roy fala: mas não tem problema, o governo vai nos ajudar. E aí chega o cara que ia pegar o carro dele. E aí ele fala: tá aqui a chave do meu carro, eu perdi meu carro por conta da crise, e eu também não paguei a televisão. E aí a pessoa que pega o carro dele diz assim para ele: não, a televisão, o governo não tem interesse em tomar de você. É o único jeito que ela tem de te manipular. E aí ele: então tá bom. Aí ele volta e senta na frente da televisão com um balde lá de comida e se desliga. Então, o que existiu aqui no Brasil, e talvez aí, imagino, no Paraguai, o grande Zé Moreira, grande abraço, Zé. Cidade de Formosa do Oeste, foi nosso comendador aí, grande abraço, Zé. Família toda treinando com a gente. E então, o que acontece? A pessoa fica desorientada. E por que ela fica desorientada? Por conta do medo. O que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer comigo depois de amanhã, o que vai acontecer comigo hoje. Napoleão Hill, Diego, ele decifrou os 7 medos em que o ser humano sempre perde a linha. Né? São 7 os medos. O ser humano perde a linha. Isso. O ser humano perde a cabeça. Onde ele perde um rumo. Então, um grande medo é o medo da pobreza. O medo da pobreza. O medo da pobreza faz o ser humano ele ficar estático. Pronto. Né? Nós temos o medo da morte. Vou morrer amanhã, então eu vou comprar remédio. Aqui no Brasil, né, quando começou a sair a história da cloriquina, né? A cloriquina salva e tudo mais e tal, houve uma corrida nas farmácias comprar o remédio. Desnecessário. Né? E o medo da crítica, Diego. Né? O medo da crítica faz as pessoas não assumirem riscos. Tem os outros medos, numa outra live eu penso que nós podemos discorrer sobre esses 7 medos e falar sobre isso. Não vai tomar muito tempo aqui agora. Mas é isso, Diego. Principais comportamentos que o líder tem que ter. Se você quer anotar aí, aproveita. Aproveita a oportunidade, papel, caneta na mão. O que o líder precisa ter? Objetivo. Ele precisa saber construir o seu futuro. Ok? Problemas vão acontecer? Claro, ninguém é bobinho de pensar que não vai acontecer. Né? Mas nenhum avião decola do aeroporto e nenhum navio desatraca do porto sem ter um plano de voo e sem ter uma carta náutica. Assim funciona. Quer dizer, tem que saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar é lugar. Então, você tem que pensar melhor sobre isso. Outra coisa, tem que saber escolher time. Glauber, fisioterapeuta, grande abraço para você, Glauber. Everton Burati, lá da cidade de Francisco Beltrão, foi meu participante também, grande abraço. Um grande amigo que nós temos lá. Então, precisa saber para onde está indo, ter destino, ter visão de futuro, né, que aí você começa a enxergar, saber construir time, escolher as pessoas que estão em volta, construir um mastermind. E terceiro, confiança em si mesmo. Porque se você não acreditar em você, se você não acreditar nos outros, se você não acreditar nas pessoas e no futuro, ancorar a fé no futuro. É isso que as pessoas precisam aprender, Diego. Se as pessoas não aprenderem a ancorar a fé no futuro, elas têm uma tendência grande. Qual é? O Denilson, lá da cidade de Nova Prata do Iguaçu, foi meu participante lá também. Grande abraço. A Jennifer Moreira também entrou, o Fernando. O pessoal todo
participantes meus aqui. Não tem ex-participante, né? Tem participante, participante a vida inteira. E grande abraço aí, Denilson. Denilson, show! Grande abraço, meu amigo. E confiança em si mesmo, tem que acreditar, tem que ancorar a fé no futuro. Se você ancorar a fé no futuro, a esperança vem e as coisas acontecem. Essa é a grande alquimia que o líder precisa construir, Diego. Excelente, excelente. Súper bien, Alexandre. Entonces vamos a empezar con eso, ¿verdad? Para los que ya tienen bien definidos sus objetivos, vamos para frente. Y los que aún están, creo que es un momento ideal para sentar cabeza, pausa en la vida y decir, reescribir nuestros objetivos. Y el equipo, fundamental el equipo, porque solo no hay caso, no hay caso. Hay que tener un equipo fuerte que confíe en tu objetivo y confíe en la persona que se van a transformar cuando llegues en tu objetivo. Entonces, súper, está acá anotadísimo, ya registrado y excelente. Alexandre, ¿qué aprendizaje nosotros tenemos que tener con todo esto? O grande aprendizado, Diego, é saber lidar com o problema. Certo. Esse é o grande aprendizado que nós temos que... o Arthur também, grande Arthur, tudo bem, Arthur? Grande abraço. O Rafa ali também entrou, grande abraço, Rafael Pires, lá de Baiti. Assim, Diego, o que o líder precisa ter? Ele precisa ter a certeza de que os problemas sempre vão existir. 14ª lei do êxito, aprendendo com o fracasso. Problema vai existir sempre. Aprender com o fracasso. Esse é o grande aprendizado. Errou, aprende com o erro. Errou, aprende com o erro. Né? Qual que é a diferença do teimoso para o determinado? O teimoso, ele erra e continua errando no mesmo lugar. E o determinado, não. O determinado erra, melhora, erra, melhora, erra, melhora, erra, melhora. Certo? Não existe nada perfeito. Né? Todo mundo tem o Windows em casa e o Windows trava desde quando o Windows é o Windows. desde o Windows lá atrás, 93, 94. Trava e vai continuar travando. Mas nem por isso que o Gates tem que lançar. Isso. Segue o fluxo da vida. Excelente. É isso. Esse é o grande aprendizado. Cara, y de las mentalidades, yo tengo que tener una mentalidad también renovada. ¿Con qué mentalidad yo tengo que enfrentar? Ahora, ¿qué meto en mi cabeza para poder asimilar todo lo que ocurrió y irme de una forma ordenada? Diego, só me atualiza com uma coisa. Quanto tempo nós temos de live ainda? 5 minutos é bom. 5 minutos. Então, é assim, ó. Sim. O ser humano, ao longo da sua vida, ele foi treinado de duas maneiras. Simples e objetivo. Ou ele foi treinado com a mentalidade pobre, ou ele foi treinado com a mentalidade rica. Okay. A pergunta que você, do outro lado aí da tela, tem que se fazer agora. Qual é a mentalidade que eu fui treinado? Essa é a resposta que você tem que dar para você mesmo. Eu tenho enxergado mais problemas ou mais oportunidades? Pronto. Esta resposta vai dizer para você... ¿Sí? Solo para aclarar, Arturo, tenemos el tiempo limitado no por el live, sino por la reunión que tenemos asignado para después. Por eso nomás, Arturito, tranquilo. Vamos. Tranquilo. Então, assim, ó, se você responder de maneira sincera para você, se você tem visto mais oportunidades ou mais problemas, você já vai começar a definir. Opa!
A minha mentalidade é uma mentalidade pobre ou a minha mentalidade é uma mentalidade rica? Agora, eu quero que você aí do outro lado, tá? Essas pessoas maravilhosas que nos deram, né, Diego, a oportunidade de estarem aqui, ok? De amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, né, Diego? É isso? Amanhã, às 19 horas, nós vamos então falar sobre mentalidade rica e mentalidade pobre. Grande Evandro, grande amigo lá da cidade de Cianorte também. Priscila Bart, estava falando com ela agora. Grande abraço, Priscila, foi minha participante aqui em Cascavel. Então, amanhã, às 19 horas em ponto, aqui no teu Instagram, é isso, Diego? Así Nós vamos mismo, então por este mismo canal. por esse mesmo canal. Vamos falar sobre mentalidade rica e mentalidade pobre. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, você é nosso convidado. Obrigado, Evandro. Grande abraço, meu irmão. Obrigado. Você tem essa grande oportunidade. Se você tem interesse em fazer perguntas para mim ou perguntas para o Diego sobre tudo isso, entra lá no meu Instagram oficial Alexandre Rocha, que eu vou te responder tudo lá em box. Así Show, mismo. Diego? Super, Quero mandar um Alexander. abraço aqui pro Rony Peterson também, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Grande abraço, Rony, meu irmão. Excelente. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir también a este live. Darle un pedacito de información fuera de lo que es todo lo que es la pandemia, todo lo que es los casos infectados, cuántas muertes, cuánto esto, todo este estrés que nos está generando todo este tema. Bueno, nosotros le traemos ahí una dosis de información adicional de cómo sentarnos, reprogramar, recalcular, redefinir el objetivo, mirar un poco al costado, ver quién está a tu lado, completar ese equipo maestro y crear un equipo maestro, un mastermind, un super equipo que te ayude a llegar a tu objetivo. Alexandre, un gustazo tenerte aquí justamente en este día tan especial. Fuerte abrazo aquí. Que pases súper bien por el resto del día de tu aniversario todavía. Mañana nos encontramos para las 7 en punto. Y ustedes que están asistiendo pueden invitarle a gente que quieren que escuche esta charla. Vamos a estar hablando sobre las mentalidades. Mente rica, mente pobre. ¿Qué mentalidad somos? Hasta mañana, gente. Un saludo y seguimos practicando para ser cada día mejor. Forte abraço. Obrigado, Arthur. Grande abraço a todos, Mastermind. Eu reconheço o meu poder. E fiquem com Deus, todos. E vamos em frente, Diego. Vamos. Convide seus amigos, hein? Amanhã nos vemos aqui. Grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Diego, salva aí no teu Instagram para a gente deixar lá mais 24 horas. Combinado? Okay. Grande abraço, de Deus.